dois discípulos, a multidão, ele fica preocupado, aí logo quando percebe que Jesus vem chegando, correm até ele, e aí chegou lá e ele pergunta, mas que rebuliço todo é esse? O que está acontecendo aí? Um homem se levanta e diz, olha Senhor, meu filho, ele tem um problema. Há muito tempo um espírito pega ele, lança no fogo, lança na água, faz ranger no dente. Não é? Jesus pergunta, você espanta? Ih, Jesus, desde que ele era criança. Rapaz, o vasto tempo que eu estou nessa prova, não é? E ele diz, olha, eu trouxe para os seus discípulos, eles não puderam fazer nada. Agora, se o Senhor pode, então faz alguma coisa. E Jesus, eu ainda não descobri o porquê. E talvez nem descubra isso, porque Deus não precisa me ensinar mais do que eu sei, nem mais do que eu vou precisar saber. Mas Jesus, às vezes, quando ele tem uma indagação, ele faz outra. Né? Pode ver nas passagens dos evangelhos que às vezes perguntam uma coisa para Jesus, Jesus não explica nada, ele só faz outra pergunta. Porque muitas vezes nós sabemos a resposta. Nós ficamos indagando, Senhor, por quê, Senhor? Senhor, por que meu dinheiro não rende? Porque gasta o dinheiro naquilo que é pão, não pode ver uma vitrine, não é? Janaína, a gente tem que comprar um óculos que bloqueia a vitrine. Como gosta de uma vitrine? E placa de vento, então parece que chama. Ela vem de longe. Vê o preço, vê uma promoção. Misericórdia. Mas Deus está mudando isso para a glória de Deus, não é? Nós sabemos o porquê. Nós sabemos as respostas. É que nós somos muito acostumados em fazer somos, não é? E aí Jesus fala para ele, olha, na verdade, senta que você vai cair de pergunta é exata, novo, não é que eu posso fazer, não é isso que acrescenta o meu. Mas ele diz, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Como quem diz, está jogando a responsabilidade para mim? A responsabilidade é sua. Já fiz tudo o que era para fazer. Já provei por A mais B que está tudo consumado. Agora, se você não acreditar, meu querido, não adianta recorrer a mim. Não adianta orar. Não adianta fazer campanha. Não adianta jejuar. Se não tiver fé de que Deus escolheu você para ser um instrumento dele sobre a face da terra. Glória a Deus. Não adianta a gente se relacionar com Deus, seja na dimensão que for. Se a gente não voltar a acreditar que nós somos filhos de Deus. E aí você tem que conhecer a história de Jesus. Você vai saber exatamente o que o Filho de Deus faz. Sabe o que o Filho de Deus faz? O enfermo, não é? Expulsa demônios, abertura de prisão aos presos, liberdade aos cativos, olhos de alegria para aqueles que estão com o espírito angustiado, veste de louvores ao invés de cinza. Isso é o Filho de Deus que está fazendo sobre a face da terra. Nós somos mais para filhos de Elias, fugiram para as cavernas, não é? Não para filhos de Deus, filhos de Elias. Gostamos de caverna, gostamos de ficar lá, num lugar frio, úmido, escuro. Parece que a gente não gosta de resplandecer a luz que está em nós. E hoje Deus quer mudar isso. Depois que Jesus cura o moço, depois que Jesus faz o milagre, ele foi descansar, porque era humano, não é verdade? Não fez nada na terra como Deus. Todo o ministério de Jesus Cristo ele fez com o homem. E a coisa que eu mais me alegro ao ler a história de Jesus é quando ele está fazendo os ensinamentos e diz para que vocês saibam que o Filho do Homem faz essas coisas. Não fique pensando que precisa ser divino. Não fique pensando que precisa ser um ultra crente, um mega ungido para fazer essas coisas. Você precisa ser humano. Se você for humano, então você consegue fazer essas coisas. Aleluia. Admiro isso. Mas os discípulos ficaram confusos. O que deu errado? Que mistério é esse? Que ele vem com uma palavra liberta, a gente orou, fez campanha, se consagrou, reuniu 70 apóstolos, 380, não sei mais quem, 500, não sei das quantas, não deu certo. Que homem que a gente tem? Chegou uma pergunta para ele. Jesus, por que a gente não conseguiu isso aí? Que bloqueou essas coisas aí? Fica quietinho. Eu falo, se tivesse fé. Se no mínimo vocês tivessem fé, gato errado. Já pensou que vergonha?
de Jesus, Jesus tem que falar para ele, nem fé eles tinham ainda. Ainda bem que a gente não precisou ver isso, né? A gente já adquiriu nos pés, já curamos enfermo, já expulsamos demônio. Vida da gente está uma bênção, aleluia. Aí diz assim, olha essa casa, só sai com jejum e oração. Eu passei a minha vida querendo jejuar para expulsar demônio. A minha vida cristã foi jejuar porque eu gostava de ver a cena de expulsar demônio. Mas aí a Bíblia diz, vai ter vontade. E você vai aprender vontade. E eu lá na minha inocência, ouvindo um pregador lá ensinando a palavra de Deus, ele dizia, sabe qual é o problema do crente? Que ele está procurando saber qual é a casta de demônio que sai com jejum e oração. E não é a casta do demônio que sai com jejum e oração. É a casta da incredulidade. Porque se você for em pé, não expulsa mesmo. Para expulsar demônio, no mínimo, tem que ter fé. Então é a casta da incredulidade que precisa sair de nós, do nosso coração. E aí tem que jejuar. E aí tem que orar para poder tirar essa incredulidade de nós. Porque o jejum e a oração nos levam mais próximos de Deus. E a gente vai vendo Deus e a gente vai pegando confiança em Deus. A gente conhece uma pessoa, vamos pegar a casa de namoro, né, casal, essas coisas. Você conhece uma pessoa e você começa a olhar, começa a brotar no sentimento. Mas acontece que você não vai de uma hora para outra, leva ela para o cartório, assina em papel e casa. Existe um namoro. Porque é o processo aí de você conhecer, de você pegar confiança, de você ir conhecendo o caráter, de você ir conhecendo a índole dela para saber se dá para casar ou não. Não é verdade? Agora nós poucos nos relacionamos com Deus, pouco conhecemos quem Ele é. E é por isso que nós temos essa desconfiança. Um dia a coisa vai dar errado. Já viu? Eu me lembro uma vez, eu e minha esposa, nós conversando, fazendo uma roça, e eu falei para ela, olha, amor, está tudo muito calmo. Alguma coisa de ruim veio. E não é que veio mesmo. E hoje eu sei que não é porque tinha que vir. É porque eu acreditei que vinha. E Jó disse, aquilo que eu temia me sobreveio. E o que receava aconteceu. Eu não precisava passar por nada disso. Eu não precisava entrar na tribulação. Mas eu acreditei que ainda profetizei. Olha, amor, vai acontecer alguma coisa. E aí, boca de profeta tem poder, meu querido. Jesus amaldiçoou a figueira, nunca mais deu fruto. Secou, morreu. Palavra tem poder. E aí a gente só profetiza maldade. Só mal. Coloca um cartaz lá, demissão voluntária porque a empresa está em recessão. Quando o cidadão chega em casa, chama bem, acho que eu vou ser mandado embora. Você profetizou mal. E tu és profeta. Deus vai honrar o que você disse. Pena que você disse coisa errada. Não é verdade? É verdade. Mas nós precisamos jejuar e confiar em Deus. Agora, qual é o verdadeiro jejum? O que a Bíblia fala sobre jejum? Não é? É um mandamento? É uma vida? Eu achei um texto que eu gosto muito que fala sobre jejum. Depois vocês conferem em casa, Isaías 58. Eu vou ler só a parte boa, né? Porque ele critica um tipo de jejum e ele mostra um caminho para nós jejuarmos. Isaías 58, verso 6 em diante. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi, disse Deus, que solte a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre os quebrantados e despedace todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, ocultas, e não te escondas da tua carne. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém? Quer jejuar? Então vamos
despedaçar, não é? Soltar as ligaduras da impiedade. Louvado seja o nome de Deus. O que é impiedade? É o contrário de piedade. Piedade é zelo pelas coisas de Deus, não é ter dó de ninguém. É zelo pelas coisas santas. Então, se você tem que abrir as ataduras da impiedade, tudo que não é envolvido a santidade de Deus, as coisas de Deus, é impiedade. Não é? Pode falar de novela aqui, pastor? Ah, aqui não assiste novela, né? Glória a Deus. Big Brother Brasil, opa, tá legal? Solte a ligadura da impiedade. Bacana! Pastor, minha querida, só para ler jornal, bacana! Misericórdia! Pastor, acompanhe meu raciocínio. Não, só um minutinho na minha loucura aqui. Acredita nessa cena, pastor? Noticiário do Datena. Pai estrupa filho de 3 meses de idade e acaba morrendo a menina. E o crente sentado lá. Olha a Deus, perdoe esse homem aí. Deus, entrou na vida dele, salva ele, liberta, ele precisa do Senhor. Vai lá, faz uma obra. Acredita nessa cena, pastor? Eu não acredito não. Porque quando eu vejo uma coisa dessa, eu quero entrar na televisão, pegar o cidadão e colocar ele no lugar que ele merece, humanamente falando. Para ele ter piedade de pastor Alexandre. Eu creio no perdão, prego o perdão, não posso ter ódio de um cidadão como ele. E se eu não posso ter ódio, para que eu quero saber o que ele anda fazendo? Verdade. Se não vai me alimentar, se o sentimento que brota em mim não é de paz, não é de amor, para que eu vou ficar me expondo a isso? Solte as ligaduras da impiedade em nome de Jesus. Lembra que nós temos o verso 8? Não conhece o caminho da paz. Vocês já viram que tudo que o inimigo criou te leva a violência, te leva a queda, te leva a disputa. A gente vive nesse mundo, um disputando com o outro, um querendo ser mais que o outro, um querendo aparecer mais que o outro. E aí, para mim aparecer mais que o meu irmão, eu tenho que humilhar, eu tenho que desprezar, eu tenho que denegrir sua imagem. E isso Deus não quer no meio do povo dele, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Solta a brincadeira da impiedade. Fala mesmo, Deus. E aí ele diz assim, não é também que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livres os quebrantados e despedace todo jugo. E eu estava ali atrás, louvando ao Senhor, e as irmãs diziam, enche esse lugar. E eu pensei, enche minha vida, Senhor, preciso ser cheio de Ti. E pensando na mensagem, e aí eu gosto muito de casamento, que é o menor núcleo da sociedade. Você cura casamento, você cura a sociedade, não é verdade? É, família feliz, sociedade mais feliz. Você está percebendo que briga de casamento começa quando um põe jogo no outro. Quando namora, não tem defeito. Namorada é um tipo de mulher que não tem defeito, cara. Não tem. A namorada não tem. A esposa passa a ter. Quando passa a ter noiva, passa a ter namorada, não. Porque a vida não quer. Você não quer de qualquer coisa, quer dar vida por ela. Verdadeiro amor é um amor pro namorado, né? Mas lá em casa, todo aquele julgo que ele não pode, ele quer pôr agora. Não é verdade? Agora que minha esposa tem que ser assim, 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 só julgo. Só julgo. A mulher era livre, semblantes maravilhosos, porque não carregava peso, não dava fadigada, era livre. Mas casou, cidadão pegou uma montanha do tamanho do pico do Jaraguá e jogou na sua pá. É assim agora, hein? Acabou. Meu querido, sou carinhoso da mulher, semblante de alegria da liberdade, é de ofuscar. Já vi entrevista lá no Caminhão de Pinheiro, como é que é, o cara não ajudava, ela tava ruim, tá lá, mas tem grande de dor. Não dá pra ter ódio, dá pra ter liberdade. Faça isso em nome de Jesus. A gente cobra demais, porque a gente põe junto demais. Deixe livre o quebrantado de coração. Respeite espaço, respeite tempo, respeite as limitações. Somos nós mesmos.
irmãos, todos nós precisamos disso. Eu sou aflita porque os outros não olham para mim. Impressionante isso. É quando eu olho que eu sou limitado. É que eu, quando eu olho que às vezes não pega ali na batida, fica um trânsito, sabe? É que eu entendo que as pessoas são como eu. E que às vezes eu não estou pronta para fazer aquilo que eu quero que elas façam no momento que eu quero que elas façam. Agora, se eu colocar juro, aí vai dar sentença. Porque nós colocamos esse juro para sentenciar. Nós estamos querendo mudar as pessoas. Mesmo dentro da igreja evangélica, as pessoas querem mudar outras pessoas. Isso dá errado. Isso cansa. Isso desgasta. E a consequência? Problemas. Problemas no relacionamento. Vocês, não sei se vocês foram jovens como eu, assim, meio, né? Banda boa, assim, para não falar outras coisas. Mas eu me lembro, muito bem, quando eu era lá jovem, antes de conhecer Jesus, tinha um monte de amigos. Minha casa quase sempre era 25 pessoas lá, não é verdade? Sempre reunido, fazendo o que não devia. Todo mundo dizia, ô, sua mãe é mó barata, hein, filha? Ô, sua mãe é legal. Mas sabe o que eu percebi depois que eu cresci? Todo mundo achava minha mãe legal porque minha mãe falava nada para eles, falava para mim. Então, o pai do amigo é sempre barato. Pai do amigo é sempre legal, cara. Ele nunca fala nada para mim mesmo. Até brinca com a gente quando a gente está na casa dele. Não é assim? É. Mas o pai da gente não tem jugo. Ele não coloca jugo em ninguém da sociedade, mas ninguém quer colocar. Não faça isso. Tem que ser assim. É desse modo. É porque eu quero assim. Eu aprendi assim. No meu tempo era assim. Só jugo. Não me sentença. Vamos desatar isso. Vamos deixar de vir. Vamos deixar os amigos, os irmãos da igreja, a família, as pessoas do serviço. Vamos deixar ali. Vamos desatar isso. É jejum. Aleluia. É jejum. Jejum que nos leva para perto de Deus. Jejum que quebra a casca da incredulidade. Eita. Não é verdade? Glória a Deus. Então Deus ele ensina isso. E olha que interessante. Ele ensina isso para nós. A questão do jejum, a questão de liberdade, a questão de aceitação, não é verdade? E depois ele começa uma lista de coisas ruins que a gente anda fazendo. 59 é uma lista de coisas ruins. E ele já começa o 59 dizendo assim, verso 1. É que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Olha que palavra bonita isso, né? Uma palavra profética, que se você clamar, Deus vai ouvir, Ele vai abençoar a sua vida. Mas olha o que ele diz no 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, Eita. e o vosso pecado. Encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Eu nunca tinha prestado atenção. Eu já li Isaías que eu gosto muito dele. Nunca tinha prestado atenção no detalhe. Não é verdade? Que o primeiro Deus mostra o caminho para viver sem pecar, sem tendência. Porque quando o Mateus escreve a oração do Pai Nosso, ele faz uma ressalva e diz, olha, se vós perdoardes aos três, Deus vai perdoar vocês. Porém, se não perdoardes aos três, pode esquecer, fim de carreira. Não tem mais evangelho, não tem mais graça, não tem mais bênção de Deus, não tem mais comunhão. Não podemos entrar num lugar que pertence somente a Ele. Não tem perdão, está magoado. Não dá para ofertar ao Senhor o louvor, não dá para ofertar ao Senhor a adoração, não dá para chegar ao trono da graça com confiança, se tiver com mágoa, se tiver com ressentimento, se tiver com o coração cheio de julgo, sentença para distribuir para os irmãos, para! Vamos recomeçar de novo. Aleluia. Não dá para prosseguir assim. Glória a Deus. Deus primeiro mostrou que não dá. Tu tem que ter um coração limpo. Tu tem que viver sem mágoa. E aí eu me lembro sempre de um cartaz que gosta dele, é o pastor Romeu. Ele
sempre fiz esse casais, eu vi, acho que em 2003, 2004, se eu não estiver enganado, quando ele pegava as folhas dos bits, escrevia uma mensagem e colava nos postes. Isso quando eu era mais crente, né? Talvez Deus até me queira lembrar para me contar a fazer aqui novo. Né? Pegava as mensagens, ia na rua, com tubinho de cola e colava nos postes as reflexões bíblicas lá. E em uma delas estava lá. A gente se decepciona com as pessoas quando a gente cobra delas, ou quando a gente espera delas, aquilo que talvez elas não estejam prontas para dar. Não é? Decepção é isso. Por que você se decepcionou? Porque eu esperei que ele me fizesse isso. Eu esperei que ele tivesse essa atitude. Mas talvez ele não estivesse pronto. Talvez ele não tivesse preparação. E talvez Deus quisesse que fosse assim do seu jeito, você também não está sendo dono da razão. Não é verdade? Mas aí a gente morre. Aí a gente põe julgo. E aí a gente sentencia. E a decepção é isso. Não é? A gente tem que aprender a aceitar mais as pessoas. Faz bem para nós, sabia? Porque isso os homens não entendem, viu, pastor Paulo? Isso é coisa de mulher. O homem não entende. Que é o controle, né? O homem não quer ter controle de nada. Quer trabalhar e jogar bola no domingo. Mulher que gosta de controlar tudo. Caça detalhes. Tem que controlar a despesa, tem que controlar os filhos velhos, tem que controlar o orçamento da casa. Elas estão sobrecarregadas, então não deixe mais o orçamento na mão dela. Elas controlam tudo. Mas sabe o que acontece? Nessa busca de controlar tudo, elas estão aprisionadas. Quem quer controlar o universo, acaba preso. Acaba sem tempo de ser feliz. Acaba sem tempo de sorrir, acaba perdendo os bons momentos da vida, porque está sempre preocupado. E Jesus já sei se esse povo soubesse que essa preocupação não deixa a cabeça de pastor Alexandre Louro, não faz ele crescer mais um pouco, os músculos dele não vão ficar maiores. Ele pode se arrebentar de ficar preocupado, não vai aumentar a conta bancária dele, não diminui as dívidas que ele já conta aí. A preocupação serve para nada. É água com açúcar. Não é? Não adianta ficar preocupado. Quem aqui gosta assim? Sem gostar, não vai ficar sem gostar. Quem gosta de ficar preocupado? Resolve a preocupação? Preocupação traz a solução do problema. Preocupação só cria outros problemas. Deus não quer que você viva preocupado. Deus quer que você confie que Ele tomou a sua vida nas mãos dele. Que Ele vai fazer o que for preciso. Me faltaria tempo, porque o relógio não para. Mas me faltaria tempo para falar das coisas que Deus faz por nós. Não daria para falar tudo em um dia, em uma ministração. Ele cuida nos detalhes da nossa vida. Às vezes a gente vê alguma coisa sair errada no nosso conceito, e no final você vê, puxa, era Deus e eu nem sabia. Murmurei à toa, xinguei à toa, porque Deus estava trilhando esse caminho. Não é verdade? Mas por que eu não vi isso naquele momento? Porque eu queria ter o controle, estava tudo planejado. Eu fiz tudo, programei tudo. Como é que deu errado? Se ele for assim, eu orei para isso. Você orou. Mas acontece que você não ouviu Deus falar, eu tenho um jeito melhor para fazer. Esse seu projeto tem alguns pontos aí que vão dar falha. Eu vou te mostrar que o meu projeto é melhor para a sua vida. Então descansa no Senhor. Eu vou contar algumas histórias que eu já li de um homem ajudando Deus. Não é? Sara. Conhecem Sara? Matriarca, mulher de Abraão, mulher de fé. Ela era uma mulher de fé. Mas um dia, ela foi inteligente. Eu nem vou falar que toda mulher gosta de ser inteligente. Só uma, viu, irmão? Mulher não gosta muito, não. Ela disse o seguinte, olha, Deus falou que vai dar um filho para Abraão. Estou velha. Já perdi os costumes de mulher. É claro que não vai ter comigo. Poxa, é lógico.
Quem vive pela lógica não consegue ter fé, viu? A fé é crer naquilo que se não vê. Isso precisa ser louco, não precisa ser lógico. O lógico é um, mas o dois acabou. Não tem diferença isso. Ela disse, bom, se Deus falou, eu já passei da idade, pega aqui minha concubina, toma para Abraão deitar, casa encerrada, busca no meu marido de ser pai e acabou. E aí nasce Ismael. Quando a mulher, quando a carne engravidou, Sara já começou a colher os frutos da sua inteligência. Porque aí a mulher já começou a tocar. Que é? Sara quer ser o quê? Quem carrega o filho de Abraão sou eu. Que ela está rotando que a senhora que volta? Deus está na minha barriga. E começou a ter aflição. E a tolice de Sara vai custar a dor de Abraão quando tem que mandar seu filho embora. Então, não tem que ajudar Deus. Tem que descansar. Qual é todo o nosso trabalho? Descansar e confiar, querido. Glória a Deus. Todo o nosso trabalho é esse. O que é que o Senhor, teu Deus, te pede, ora de Israel? Se não apenas que o ame. Sacrifício? Não. Campanha? Não. Dinheiro? Não. Oferta? Não. Ele quer que você o ame. E o ame ao ponto de confiar. Aleluia. E as demais coisas, ele vai fazer. Glória a Deus, verdade. No livro de Jó, quando Deus vai conversar com Jó, ele faz uma pergunta interessante para Jó. Pergunta que a gente aprende no primário. Tipo, onde é que o vento faz a curva? Quem é que sabe mesmo? Onde é? Onde que mora o vento, então? Ninguém sabe. Quem é que ouve o gemido do leãozinho lá na cova quando ele tem fome? Quem? E as cabras monteiras? Eu vi uma reportagem sobre o Canadá. As montanhas do Canadá, onde as cabras monteiras moram ali. Impressionante que no inverno é gelo, só gelo. Mas assim que o gelo começa a derreter e as cabras começam a passear, surge um tipo de músculo que alimenta as cabras. Tudo no controle de Deus. Não escapa. Eu criei passarinho quando eu era menino, não tinha juízo. Tinha 20 e poucos passarinhos lá, né? Minha mãe acaba com a conta do alpiste para ir fora de casa. Mas os passarinhos na natureza, meu querido, eles cantam que é uma beleza. E sabe por que um passarinho na natureza pode cantar sossegado? Não está preocupado em plantar, não está preocupado em colher, não está preocupado em ajudar nada. Ele sabe que a hora que ele tiver fome, Deus já proveu o que é necessário para ele. Aleluia! Então descansa, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado bem de vós. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Seria verdade isso? Aleluia. Será que realmente Deus tem cuidado bem de nós? Com certeza. Há um hino, eu não sei nem o número que é, na harpa cristã, que diz o seguinte: conta sempre, mas conta todas de uma vez. Você vai ficar surpreso com o que Deus já fez. Não é? Conta. Para aí um pouquinho. Pensa em tudo que já aconteceu na sua vida. Pensa no sublimamente. Pensa naquilo que Deus já supriu. Pense no desejo do seu coração que foi cumprido. Quando você já tinha até desistido de tudo isso. Será que esse Deus que nos trouxe até aqui? Será que esse Deus que nos permite dizer até Benezer, até aqui nos ajudou o Senhor? Será que vai parar? Será que vai desistir de trabalhar na nossa vida? Será que Ele vai esquecer que por nós Ele deu a vida do seu próprio Filho e agora vai nos abandonar? Vai nos jogar de lado como um brinquedo usado que a criança não gosta mais?
Deus ainda hoje grita, ei, eu te quero. Ei, eu te amo. Ah não, pastor, é que eu sou uma pessoa difícil, complicada. E daí, Deus não sabia disso? Sua esposa, seu esposo poderia não saber, não percebeu isso no namoro, no noivado, mas Deus conhecia. Você pensa que alguma coisa na sua vida é surpresa para Deus? Você pensa que alguma coisa Deus fez isso? Não. Deus já te conhece. Ele te conheceu no ventre da sua mãe. E vou dizer uma coisa para você. Ele sabe como é que você vai ficar no seu caixão. Por incrível que pareça, você não surpreende. Nada do que você pode fazer é uma surpresa para Deus. E sabe o que é bonito nessa história, pastora Graça? Quando eu digo que nada que você pode fazer é surpresa para Deus, é porque Ele sabe que amanhã nós podemos errar. Amanhã nós podemos cometer algum delito. Nós podemos enlouquecer e sair da presença dEle. Isso não é surpresa. Ele já tem um plano se isso acontecer. Ele já tem tudo organizado. E uma hora Ele vai te trazer de volta a você. Porque você tem um valor inestimado. Você não é uma coisa qualquer. Você não é fruto de um acaso. Você não é bolinho de uma meta. Você é fruto do sonho de Deus. E Ele não vai desistir enquanto a obra não estiver completa. Ele não vai desistir. Nesse momento, você pode não ver. Amém? E eu vou confessar uma coisa para vocês. Também não estou vendo. Mas eu tenho certeza que existe milhões de anos trabalhando com Deus. Glória a Deus. Sabe? Existe anos trabalhando lá no outro extremo do mundo, lá no Japão. Fazendo coisas lá. Porque as coisas que Ele está fazendo lá vai repercutir aqui na nossa vida em bem. Vai repercutir aqui em louvor a Deus. Tudo, seguindo o grande plano de Deus. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, com comer, com vestir, com essas coisas todas que vão ficar aqui quando nós partimos. Você chega em Deus. Confie em Deus. Porque no livro, depois que Ele deu a dica, depois que Ele mostra onde nós erramos, veja como Ele começa o capítulo 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É isso que Deus quer fazer. Quer pegar você, te levantar, te pôr de pé, mostrar a glória dEle para que o mundo diga: grandes coisas tem feito o Senhor por ele. Glória a Deus. Deus quer te pôr em condição de honra. Deus quer te levar lá. Pare de lutar com Deus. Pare de querer pegar outros caminhos. Aceite o que Deus está fazendo na sua vida, meu amado, minha amada. É honra, é louvor, é aplauso. A multidão vai ver que tu não és órfão, que você não está só, que não é um povo rejeitado, mas um Deus que fez tudo o que se conhece até o dia de hoje. E tudo o que se descobrirá, a ciência, a história, os antropólogos, o Deus que criou todas essas coisas, te chamou de filho e de até. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou terminar rapidinho. Ai, meu rapidinho é complicado, né? Mas sabe o que é interessante nessa história toda? Prestaram atenção no texto que nós lemos? Ele procurou alguém. Quantos ele achou? Nenhum. Ninguém poderia ser mediador entre nós e Deus. Ninguém poderia resgatar a nossa comunhão com o Senhor. Não tinha rei, não tinha profeta, não tinha sacerdote, não tinha escriba, não tinha religioso. Então ele falou: eu vou fazer isso. Ele mesmo veio à terra. Ele mesmo, fruto do penoso trabalho sobre nós, Ele mesmo trabalhou. Sabe por quê? Porque eu e você não ia conseguir. Eu e você não somos bonzinhos o suficiente para isso. Eu e você não temos virtude suficiente para isso. Então por isso nós nos relacionamos em graça, em favor imerecido, em dom gratuito de Deus.
Então não importa as suas condições, não importa tudo o que aconteceu, Deus já trilhou um caminho para a sua felicidade. Glória E se a você Deus, feliz, aleluia. exalte ao Senhor com as suas palmas, reconheça o nome de Deus,